Saúde os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Gostaria de, nesse dia, trazer uma breve reflexão aos irmãos sobre um tema muito importante em nossas vidas, na vida do cristão. O tema da oração e jejum. Gostaria de, rapidamente, focar em alguns pontos que com certeza edificarão a minha e a sua vida neste dia. Eu gostaria de começar com uma rápida oração para iniciarmos essa mensagem ou esse estudo, pequeno estudo sobre a oração e o jejum. Senhor Deus que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Neste momento estamos aqui, Pai amado, nesta demanda, Pai amado, desta palavra sobre oração e jejum. Que o Senhor venha abençoar, Pai amado, esta ministração, que o Senhor venha me capacitar e também, Pai amado, venha dar entendimento às pessoas, Pai amado, que irão, Pai amado, ouvir, Pai amado, esta palavra, Pai amado, que vem de Ti, Pai amado, e eu só sou, Pai amado, o vaso que a transmitirei, Pai amado. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja ouvindo neste dia, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu gostaria de iniciar sobre a perspectiva de uma pergunta. Por que, irmãos e irmãs, devemos orar e jejuar? Eu não sei aonde você se encontra, mas eu espero que você faça esse exercício neste momento com esta pergunta no seu profundo. Por que eu devo orar e jejuar? E eu posso lhe trazer algumas respostas rápidas. Você deve orar e jejuar porque foi ensinamento de Jesus. Jesus disse, orai e vigiai. Você deve orar também porque nós temos demandas especiais, um pedido que você precisa alcançar, algo que você queira, algo que você precise, ou até mesmo por uma aflição vivida. Esses são alguns motivos que nos fazem orar e jejuarmos. Mas eu queria ir mais profundamente, rapidamente, com cada um de vocês sobre esse tema tão importante para cada um de nós. Primeiramente, a oração, a primeira menção de oração na Bíblia está em Gênesis 14, capítulo 14, versículo 19 e 20, que diz que o rei e sumo sacerdote Melquisedeque, e é interessante nós pesquisarmos sobre quem era Melquisedeque e por que Melquisedeque é uma menção tão importante na palavra de Deus, porque é a representação de Jesus. Veja, a única menção de uma pessoa que foi rei e sumo sacerdote é a de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele ali abençoa através de uma oração a vida de Abraão. Veja, nós devemos orar por nossas demandas, mas também devemos orar uns pelos outros, a exemplo de Melquisedeque, que orou pela vida de Abraão. E Jesus, ele traz alguns ensinamentos sobre a oração para as nossas vidas. A primeira que eu gostaria de trazer e aqui dialogar com os irmãos é sobre a oração individual ou a oração em secreto. Veja, Marcos 6, 45 e 46, Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão e foi ao monte orar. Veja que interessante. Esse trecho fala da multiplicação de peixes e pães e posteriormente daquele milagre onde Jesus anda, paira sobre as águas. Veja, ali depois da multiplicação dos peixes e pães, Jesus despede a multidão e manda que os discípulos fossem a outra banda para encontrá-los, porque Jesus precisava daquele momento, somente ele e o Pai.
E diz a palavra de Deus em Marcos que Jesus foi ao monte e ali ele orou em secreto com Deus. Isso é muito importante, irmãos, em nossas vidas, porque há momentos em que nós precisamos de um momento com o Pai, com a deidade do Pai, onde é somente você e Deus. Orar em secreto, no seu quarto, na sua casa, às vezes ali mesmo nos afazeres, tanto doméstico quanto os afazeres no trabalho, você orando ali em pensamento, orando ali, meditando com Deus. Isso é muito importante para o crescimento e enriquecimento da nossa fé. O próprio Jesus demonstrou e deu esse exemplo. Bom, se Jesus é o meu exemplo de conduta e fé, então eu devo orar em particular, eu e Deus. Mas também a Bíblia fala que Jesus compilou também os seus discípulos a orar em conjunto, ou seja, a oração em grupo. Em Mateus 18:20, Jesus fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja, Jesus está falando de uma questão em conjunto. Não está falando de uma questão solitária. Veja, no Monte das Oliveiras, Jesus compilou seus discípulos a orarem com ele. E nós conhecemos esse trecho, onde ali os discípulos adormecem e Jesus os repreende, dizendo para que eles orassem, perseverassem na oração. Outro exemplo é Lucas 11, do versículo 1 ao 3, onde Jesus ensina os seus discípulos a pedido deles. Ali eles pediram: ensina-nos uma oração, como João Batista ensinou a seus discípulos, e Jesus faz aquela oração tão linda, poderosa e maravilhosa, a oração do Pai Nosso. Veja como é importante, irmãos e irmãs, orarmos também em grupo. Eu vou dar um exemplo simples. Na sua igreja, há demandas que nós precisamos orar em conjunto. Um pedido de um irmão que se encontra adoecido, uma enfermidade acometida, um problema ali de esfera familiar ou de uma esfera conjugal. É preciso que a igreja, que é o corpo de Cristo, intervenha em oração, pedindo ao Senhor que restabeleça, que edifique aquela vida, para que o nome do Senhor seja edificado em nome de Jesus. Amém. Então, 2 pontos foram muito destacados e importantes. Devemos ter o nosso momento com Deus, mas também devemos orar em conjunto para a edificação de nossas vidas. Gostaria, não me alongando muito, de entrar também sobre falar com os irmãos e as irmãs com o tema do jejum, muito importante para a vida do cristão, para a vida daquele que serve a Deus. E eu gostaria de iniciar dizendo a primeira menção do jejum na Bíblia. E a primeira menção fica no livro de Gênesis, capítulo 9, do 4 ao 6, onde Noé, após o dilúvio, visto o livramento que Deus dera à sua família e a ele faz um pacto estabelecido com Deus. Deus faz esse pacto com ele. E ali Deus dialoga com Noé, dizendo o que ele poderia comer e beber naquela nova terra. E esse é o primeiro jejum a qual a Bíblia menciona para nós. E é interessante porque, irmãos, você tem a dimensão do que é o jejum? Ao meu entendimento, o jejum é um sacrifício. É você se abdicar de algo de comer para que o nome do Senhor seja louvado. Então,
o jejum é um sacrifício. E olha que interessante. Salmos 51, do versículo 16 ao 17, ele diz o seguinte: não tem prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Em Levítico 5, do versículo 7 ao versículo 11, Deus orienta ali ao seu povo, naquele início da construção ali do tabernáculo, sobre a questão dos sacrifícios, né, que o povo deveria fazer ali para a expiação dos seus pecados. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia narra ali o Senhor Deus dialogando com Moisés, de que era para o povo trazer um cordeiro, né, para a expiação do pecado e para o holocausto. Mas veja que interessante. O próprio Deus sabia da condição do povo. E ele coloca um adendo ali, dizendo: olha, para aqueles que não têm um cordeiro, que tragam 2 rolinhas, 2 pombos. Não precisa ser o cordeiro. Ou seja, Deus trazendo uma alternativa para os que tinham recursos limitados. Isso é muito interessante. Por que entramos nessa demanda? Porque, para falar de jejum, nós vamos abordar o jejum total ou jejum parcial. O que é o jejum total? É a total abstinência, seja de alimento, de água, ou seja, nada. Ou o jejum parcial, que é ali o jejum que a Bíblia narra, que o próprio Daniel fez ali quando se absteve. E nós vamos chegar nesse capítulo, no livro de Daniel, que fala sobre ali o jejum que Daniel fez. Mas eu gostaria de voltar aqui a entender o que Levítico, ou o que eu quero trazer através do que Deus me deu sobre essa questão do Levítico, da construção do tabernáculo, sobre a expiação e o holocausto. Que Deus sabe as nossas limitações, meu irmão. Não importa se você está fazendo um jejum parcial ou um jejum total. O que importa é você estar atento, você estar contrito, você estar consciente de que é um sacrifício. E o sacrifício é algo que agrada ao coração de Deus. Vejamos, em Isaías 58, versículo 6, traz-se uma reflexão sobre o jejum. O jejum não é apenas a abstenção de alimentos, Isaías fala. O texto descreve o jejum como uma prática que inclui ações de caridade, justiça, como liberar os oprimidos, romper as correntes da injustiça e ajudar os necessitados. O versículo 6 de Isaías 58, ele contrasta com uma prática da época, né? De uma mudança, que se houvesse uma mudança real no coração. Ou seja, o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que algumas pessoas, talvez, usam da prática do jejum por uma questão de rito. Por uma questão, na minha igreja todo mundo jejua, meu pai e minha mãe jejua, os meus amigos, não sei quem jejua. E não entende que o jejum, ele vai além de você deixar de ingerir um alimento. O jejum é a consciência de que Deus, ele se agrada do sacrifício que eu e você fazemos em nome dele. Um exemplo de um jejum parcial, como eu disse aos irmãos e irmãs, é em Daniel, capítulo 10, do versículo 2 ao 3.
abstendo-se de alimentos e bebidas prazerosas, como carne, vinho e unguento, até que a oração fosse atendida. O profeta se absteve dos prazeres momentâneos e carnais para consolidar o seu sacrifício ao Senhor até obter uma resposta. Amém. Esse é um exemplo do jejum parcial. Agora eu quero trazer aos irmãos um exemplo bíblico do jejum total. O rei de Nínive decretou um jejum total para a cidade, onde ninguém, nem pessoas e nem animais, comeriam ou beberiam nada. Isso está em Jonas 3, capítulo 3, versículo 5. Esse jejum total foi uma demonstração de arrependimento e súplica a Deus pela salvação da cidade. O rei de Nínive decretou um jejum total para a cidade, onde ninguém, nem pessoas e nem animais poderiam comer ou beber algo, né? Isso é uma demonstração de arrependimento e súplica a Deus pela salvação da cidade. Veja, irmãos, o que eu quero dizer com isso desde ali da palavra de Levítico é que o jejum, irmãos, Deus conhece a minha e a sua limitação. Deus sabe que o sacrifício a qual eu e você nos dispomos. Então, se você pode fazer um jejum total, faça o jejum total. É um sacrifício, Deus está vendo. Como aqui li para os irmãos e para as irmãs, o rei de Nínive ali quis demonstrar arrependimento e súplica a Deus pela salvação da cidade, pela transformação daquele povo, pelo livramento que o Senhor concedeu àquela cidade que estava condenada a ser destruída. Mas se você não consegue fazer um jejum total, você só consegue fazer um jejum parcial, faça o jejum parcial. Deus conhece a sua limitação. Deus conhece até onde você ali pode chegar. O que importa é você reconhecer que o Senhor Deus é o Deus sobre todas as coisas e que o Senhor Deus é a quem vê o meu e o teu sacrifício. E a exemplo disso, para terminar, eu gostaria de dar um maior exemplo sobre a oração e o jejum. Os dois num sermão maravilhoso que o Senhor Jesus deu a cada um de nós no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 8, que fala sobre a oração, e do 16 ao 18, que fala sobre o jejum. Olha que interessante. Jesus fala como é o jejum e a oração que agrada a Deus. É aquele ao qual não é submetido à aparência ou conceitos dos homens. Ou seja, eu não jejuo e eu não oro para os outros, eu faço para Deus. Naquele tempo, Jesus muito enfaticamente disse ali em Mateus que os hipócritas, denominados por Jesus, que faziam orações e jejuavam em praças, sinagogas, nas ruas, para demonstrar aos demais, ou seja, serem vistos, o seu sacrifício. Ou seja, aqueles homens jejuavam e oravam, às vezes em roupas de saco, em praça pública, se degradando, não era para edificação da vida daqueles homens, mas sim para demonstrar ao povo a sua santidade, e as pessoas olharem e dizer: nossa, olha quanto tempo aqueles homens conseguem jejuar, olha quanto tempo aqueles homens conseguem orar. Aquilo era uma demonstração de santidade para aqueles homens. Mas Jesus, ele os adverte, né? Jesus, ele condena aquela prática, né?
Jesus, ele fala sobre a intimidade de quem sabe a quem recorrer. Pois agora sei o significado de ser criança. Pois a criança busca no Pai a esperança, o consolo, o conforto e a proteção. E só através da oração e do jejum nós conseguimos esse afago, conseguimos a resposta a qual tanto precisamos. A intimidade que provém não dos homens, não das plateias, não da admiração, mas da intimidade com Deus. O dever de jejuar e orar reflete-se no simples fato de reconhecermos que somos dependentes do Senhor, a exemplo de sua misericórdia e graça, ao qual foi nos proporcionado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus se alegra com o nosso sacrifício. O maior exemplo foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele também reconhece o verdadeiro sacrifício como aquele depositado da viúva sobre Lucas 21, de 1 ao 4. Neste texto, Jesus observa os ricos lançando as suas ofertas no cofre do templo e em seguida nota uma viúva pobre que lança 2 moedas pequenas. E Jesus declara que esta viúva pobre deu mais do que todos, pois ela deu tudo o que tinha para viver, enquanto os outros deram o que lhes sobrava. Olha que mensagem linda. Minha oração, a tua oração, o meu jejum, o teu jejum é para Deus. Não é para um show, não é para uma comparação, não é para quem consegue ficar mais tempo, quem consegue ficar menos tempo, quem consegue fazer um parcial, quem consegue fazer um total. O Senhor se agrada do sacrifício que eu e você propomos diante dele. Ele se agrada do que eu e você entregamos. Tudo quando viertes à tua mão, fazei-o conforme as tuas forças. É o que a palavra de Deus diz. Outro exemplo, para terminarmos, irmãos, é o de Caim e Abel. Gênesis 4, do versículo 3 ao 5, diz: E aconteceu ao cabo de dias que Caim oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja, a oferta que Caim trouxe não era uma oferta ruim, irmãos. Não eram frutos estragados, não eram frutos passados. Eram frutos bons, frutíferos. Mas a palavra de Deus narra aqui o segredo para o meu sacrifício, o teu sacrifício, a minha oração, a tua oração, o meu jejum, o teu jejum ser atendido. Ele se atenta ao coração. Ele se atenta ao propósito que eu e você colocamos, defendemos e nos prostramos diante de Deus. Deus não faz diferença sobre o tipo de oferta, mas ele se atenta à intenção do coração. Que neste dia você creia, você pratique a sua oração, o seu jejum, sabendo que o teu sacrifício, sabendo que você propõe no seu coração, seja no íntimo, entre você e Deus, seja em grupo, o Senhor atenderá pela intenção do teu coração. O Senhor quer que eu e você tenhamos um coração voltado para Ele. Um coração quebrantado, como lemos. Porque somos apenas vasos, irmãos e irmãs. E somos cheios pelo Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que enche a nossa botija. É o Senhor Jesus que transborda o azeite em nossas vidas. As 10 virgens
todas eram virgens, mas entre elas haviam 5 prudentes e 5 loucas. E isso é uma reflexão muito interessante para os nossos tempos. Todas elas eram virgens, todas elas estavam à espera do noivo, todas elas estavam vestidas de branco, todas elas estavam esperando o matrimônio. E sabe qual era a diferença das prudentes para as loucas? Não era a roupa, não era o tempo que elas tinham de noivado, mas a diferença é que 5 guardaram o azeite e as outras 5 deixaram a sua lamparina vazia. O que importa é o teu e o meu íntimo com Deus, é o sacrifício que é proposto, que só o Senhor Deus sabe a qual está no teu coração. Quando tu entrares no teu quarto, quando tu entrares na tua casa e se ali alocar a orar e a jejuar, creia que o Senhor Jesus, com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que anseia e sabe que o Senhor está vendo, que o Senhor está enxergando, é um coração que alcança a misericórdia e graça do Senhor Jesus. Que a misericórdia do Senhor abunde em sua vida, que a graça do Senhor abunde em sua vida, e que nós nos encontremos proximamente, em outro dia, em outra data, para mais uma vez conversarmos sobre a palavra edificadora do Senhor Jesus. Até breve, irmãos e irmãs. Amém.